Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho Teológico. O canal Rascunho Teológico tem o objetivo de ensinar teologia. Teologia é teor, quer dizer Deus, logia quer dizer estudo. E nós estamos fazendo um panorama bíblico. Então nós estamos no Profetas Menores e hoje nós estamos no 11º profeta, que é Zacarias. Os profetas menores são 12, considerados profetas menores. E hoje é o dia de Zacarias. Nós estaremos aprendendo um pouco sobre o profeta Zacarias, ok? Dentro dessa questão, desse estudo, nós vamos trazer aqui quantos Zacarias existia na Bíblia, se era comum o nome naqueles dias ou não, quantos capítulos, quantos versículos tem o livro de Zacarias e informar também se ele era profeta pós-exílio ou pró-exílio, ou profeta exílico. Vamos informar também, trazer aqui a lume, também as profecias, as mensagens e as visões, São 8 visões, 4 e mais 4, são divididas em 2, obviamente, 8 dividido em 2, 4, e as mensagens e as profecias. E foi um dos profetas, junto com Ageu, que profetizou com datas marcadas, tem as suas datas cronológicas marcadas nos dias das suas profecias, tá certo? Estas e outras questões saberemos agora aqui no canal Rascunho Teológico. Estaremos aqui, tá certo? Muito bem. Para começar, o livro de Zacarias, ele contém 14 capítulos e 211 versículos. 14 capítulos e 211 versículos, ok? Essa já é uma informação aí para os irmãos, tá certo? Muito bem, todos aqueles que acompanham o canal Rascunho Teológico. Hoje nós vamos estar trabalhando um pouco sobre as visões de Zacarias. Como eu já disse, é um panorama, não vamos exaurir capítulo por capítulo, mas vamos trazer um panorama do livro do profeta Zacarias, tá certo? Muito bem, isto posto, vamos começar aqui a nossa exposição sobre esse mistério, tá certo? O livro de Zacarias, como eu já disse, ele é um profeta que ele é contemporâneo do profeta Ageu. Ele era contemporâneo do profeta Ageu. Então, a primeira parte, a palavra profética do contexto da reedificação do templo, em 520 a 518 a.C., essa parte ela está no capítulo 1 até o capítulo de número 8, verso 23. Na introdução, nós vamos ver no capítulo 1, verso de 1 a 6, e depois uma série de 8 visões. Então, quantas visões? 8. Visões ainda chamadas de visões noturnas. Então, são 8 visões, que é chamado também de visões noturnas, certo? A primeira visão foi a visão entre do cavaleiro e entre as murtas. No capítulo 1, verso 7 a 17. Depois a segunda visão foi os 4 chifres e os 4 ferreiros. Depois a terceira visão nós temos um homem medindo Jerusalém. Na quarta visão nós vamos ter a visão da purificação de Jerusalém, ou seja, a purificação de Josué, o sumo sacerdote. Lembrando que, só para efeito a título de informação, ou melhor, Josué aqui não é o profeta, ou não é o sucessor de Moisés, não. Josué aqui é um sacerdote, ok? Depois nós temos a quinta visão, é a visão do castiçal de ouro e as duas oliveiras. Depois vamos ver a visão do rolo voante, no capítulo 5, verso de 1 a 4. Depois vamos estar observando, se pararmos aqui para ver, nós vamos observar na visão de número 7, a mulher numa efa. Na visão de número 8 é a visão dos 4 carros, no capítulo 6, verso de 1 a 8.
Depois nós vamos ver a coroação de Josué como sumo sacerdote, seu significado profético, e também nós vamos ver as duas mensagens. Tem as 8 visões, duas mensagens, não é, que está inserida no capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, verso 23. Então depois nós vamos ver o jejum e a justiça social, a restauração de Sião, né, no capítulo 8, verso de 1 a 23, e na segunda parte do livro, isso é a primeira parte, na segunda parte do livro, nós vamos ver a palavra profética a respeito de Israel e do Messias. Isso aí não temos data, não é? Isso vai a partir do capítulo de número 9, capítulo 9 até o capítulo 14, no seu versículo 21, tá certo? Depois nós vamos também ver nessa primeira profecia, aí tem a primeira profecia do Senhor, a intervenção triunfal do Senhor, anunciando a salvação, né, messiânica e a rejeição do Messias. Depois nós vamos ver a segunda parte da profecia. Então a primeira profecia é a intervenção triunfal do Senhor, anunciada a salvação messiânica, rejeição do Messias, a rejeição do Messias, e a segunda parte da profecia a segunda profecia. Nós vamos ver no capítulo de número a segunda profecia no capítulo 12, verso de 1, no capítulo 12 até o capítulo 21. Depois essa segunda profecia ele trata sobre o luto e a conversão de Israel e a entronização do Messias, que está inserido no capítulo 12, capítulo 14, verso de 1 a 21, tá certo? A data de escrita do livro do profeta Zacarias, ela está entre 520 a 470 a.C., certo? E assim sucessivamente. Depois dessas informações, agora vamos fazer o panorama propriamente dito. Daremos continuidade aqui ao nosso panorama, né, do livro de Zacarias. Glória a Deus. Nós vamos observar que existem vários Zacarias na Bíblia, não é? São essas observações, conforme eu já disse na chamada aí, logo no início, e queríamos fazer. Nós temos pelo menos 30 Zacarias registrados na Bíblia. 2 muito conhecidos, o profeta, que é mais conhecido de todos, e o pai de João Batista, certo? E dentre outros, nós vamos encontrar outros Zacarias na Bíblia, não é? Então, além do pai de João Batista, que certamente Zacarias era o mais conhecido depois do profeta, conforme eu disse, Zacarias ele foi um sacerdote, pai de João Batista, conforme está registrado em Lucas, capítulo número 1, versos 5 a 25, e no capítulo 3, verso de número 2, ok? Então, dentro dessas informações, certa vez ele recebeu uma visita do anjo Gabriel enquanto ele estava executando suas funções sacerdotais no templo, né? Então o anjo do Senhor lhe trouxe a notícia de que seria pai, porém ele porém sua primeira reação, no caso, foi a incredulidade, né? Como consequência ele ficou temporariamente mudo, provavelmente também surdo, até que Isabel deu à luz ao filho do casal. A forma que Zacarias voltou a falar impressionou toda a região de Judá. E as pessoas começaram aí a especular quem era aquele menino que havia nascido, conforme Lucas capítulo 1, versos 64 a 66. Tomado pelo Espírito Santo, Zacarias também profetizou sobre o ministério do Messias, né? Outros Zacarias que existem na Bíblia, quantos que eu falei? Pelo menos 30 nós vamos encontrar, e a maioria deles aparece apenas uma ou duas vezes dentro da narrativa bíblica, dentro da Bíblia, ou seja, de toda uma narrativa, né? Só tem as citações. Dentre eles nós vamos ver o chefe da tribo de Ruben, que viveu aproximadamente 740 a.C., está registrado em Crônicas capítulo 5, versos 6 e 7. O filho de Manassés, guarda da porta do norte do tabernáculo, em 1 Crônicas capítulo 9, verso 21, 1 Crônicas capítulo 26, verso 2 e verso 14. Ele aparece lá também. Depois o primeiro colonizador de Israel, o primeiro colonizador israelita de Gibeão, em 1 Crônica capítulo 9, verso de número 35, também citado como Zequer, lá em Crônicas capítulo de número 8, verso 31.
um levita que tocou quando a Arca da Aliança foi introduzida, ou foi trazida para Jerusalém, no caso, né? Em 1 Crônicas capítulo 15, verso 14, capítulo 18, verso de número 20 e capítulo de número 16, verso de número 5. Né? Também a Bíblia fala de um príncipe de Judá, que foi enviado pelo rei Josafá para ensinar a lei, né, ao povo judeu, no capítulo 2 de 2 Crônicas, capítulo 17 de 2 Crônicas, verso 7. Depois nós vamos ver também um levita da família de Asaf, que foi atuante juntamente com o rei Zacarias na purificação do templo, né? Com o rei Ezequias na purificação do templo, 2 Crônicas 29, 13. Depois nós vamos ver também outro Zacarias, por exemplo, outro da casa de Asaf também, que viveu na época do reinado de Josafá, capítulo 20, verso de número 14, do livro de 2 Crônica. Depois nós vamos ver um dos últimos reis do norte também, filho de Roboão, que reinou em 753 a.C., em 2 Reis capítulo 14, no seu verso de número 29. Ele também reinou apenas 6 meses e foi assassinado por Salum, terminando assim a dinastia de Jeú. Então, provavelmente, um sacerdote do reino de Josias, no capítulo 35, verso 8 de 2 Crônicas. Depois, um dos homens em destaque, nós vamos ver aí, que foi enviado por Esdra para buscarem levitas, né, e desempenhar aí o serviço do templo para retornar a Jerusalém. Também podemos ver um profeta que viveu durante o reinado de Uzias, enquanto o rei surgiu, enquanto o rei seguiu seus conselhos e houve prosperidade. Capítulo 26, versículo número 5 de 2 Crônicas, certo? Existem outros Zacarias na narrativa bíblica do Antigo Testamento, de maneira que até é difícil conseguir distinguir tudo isso aí, né? Então, certo Zacarias e outras pessoas com o mesmo nome. Então, um exemplo disso são as referências sobre Zacarias que aparecem nos livros de Esdra e Neemias, né? Para finalizar toda essa questão desse personagem, nós vamos encontrar aqui essas proposituras, né, sobre esses profetas, sobre esse profeta. Então, nós sabemos muito pouco sobre a biografia de Zacarias, muito pouco, quase nada sabemos sobre a biografia de Zacarias. Era um jovem que, quando começou o seu ministério, no capítulo 2, verso de número 4, eu vou ler esse texto. Capítulo 2, verso 4, está escrito assim. Ele disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens, dos homens e dos animais. Deus estava falando ali no capítulo de número 2, versículo 4, sobre o ministério desse jovem. E o jovem era o Zacarias, ok? Então, provavelmente, ele nasceu durante o cativeiro babilônico, né? E voltou à terra de Jerusalém, sua terra natal, na primeira caravana que houve ali. Nós temos a informação que houve 3 retornos. Teve a leva para Jerusalém escravo, depois teve 3 retornos. O primeiro retorno foi sobre Zorobabel, estava na frente, que ocorreu no ano 536 a.C. Isso está registrado em Êxodo capítulo 2. Depois nós temos o segundo retorno que estava sendo coordenado aí por Esdra, o escriba Esdra, né? E aconteceu nos anos, cerca de 50 anos depois, 50 a 60 anos depois da primeira leva. Isso está registrado, do primeiro retorno, isso está registrado em Esdra capítulo 7. Né? Também, mais ou menos 10 anos mais tarde, aproximadamente, numa terceira etapa aí, em 466 a.C., já sob o comando de Neemias, né? Quando ouviu da situação de Jerusalém, sentiu o desejo de voltar a reconstruir os muros da cidade, ok? Então, Neemias, a primeira caravana foi em 536, como eu disse, isso está registrado em Neemias capítulo 12, verso 4. Depois, no versículo 16, menciona que Ido, o avô de Zacarias, o neto, diz que voltaram para Jerusalém na companhia de Zorobabel
e Josué, Baraquias, e possivelmente morreu quando o pai dele era Baraquias, né? Quando morreu, o pai possivelmente morreu quando Zacarias era novo, né? E assim ele se tornou o próximo representante da família, depois do seu avô, que tinha por nome Ido, né? Então, no ofício sacerdotal, como sumo sacerdote, Joaquim, por exemplo, e assim foi chamado filho de Ido, Zacarias, filho de Ido. E era o nome normal nas atuais circunstâncias. O nome de Zacarias era comum no Antigo Testamento, né? Pois achamos aí cerca de 30 nomes, como eu já disse, com esse nome, que Zacarias significa aquele que Jeová lembra, né? Ou Jeová lembra. Seu nome era uma lembrança encorajadora ao povo de Deus, né? Nunca esquecida dentro de suas promessas que Deus fez a Israel. E ainda efetuaria a restauração, Deus havia prometido, e nós vamos ver isso em Neemias capítulo 12, verso 4, Êxodo capítulo 1, verso 5, que Zacarias pertencia à sua família, a uma família sacerdotal, como também Jeremias, Ezequiel, Esdras. Então, obviamente, ele conhecia bem os assuntos do sacerdócio, né? Então, nós vamos encontrar essas informações. Quando o livro foi escrito, Zacarias começou seu ministério profético, cerca de 520, no ano 520 a.C., e continuou profetizando, né, pouco mais de 2 anos, pelo menos, né? Ele começou a profetizar dois meses depois de Ageu. Ageu foi como eu disse no vídeo passado, no panorama passado, Ageu foi o profeta que menos durou o ministério. Ficou cerca de 4 meses aproximadamente. Ele entregou o que tinha de entregar e não se ouve falar mais sobre profecia de Ageu, ok? Só a título de lembrança, isso aí, porque ele está no outro vídeo, você pode ver aí no vídeo do canal aí, Rascunho Teológico, ok? No vídeo anterior. Dentro dessas informações, nós podemos aí encontrar, sim, toda essa proposta de que Deus havia feito, né? Então Zacarias foi levantado por Deus para ministrar, encorajar aos remanescentes, né, que tinha voltado aí para a Babilônia, ou vinha voltado da Babilônia, no caso, e para inspirá-lo, continuar a construção do templo. Ele foi usado por Deus para lhe dar presença, para lhe dar esperança em relação aos seus propósitos, e assim sucessivamente. O profeta Zacarias ministrava com Ageu enquanto encorajava os remanescentes. Zacarias, enquanto Ageu encorajava os remanescentes para reconstruir o templo, Ageu mais tarde preocupado com o templo, enquanto Zacarias está mais preocupado com a cidade de Jerusalém. De fato, a cidade é mencionada várias vezes, né? É citada aí cerca de 40 vezes na profecia de Zacarias, né? Como eu disse no início do nosso vídeo, Zacarias teve 8 visões noturnas, né? E 2 profecias e também 2 mensagens. O texto-chave é: com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, capítulo 1, verso 14. Então ele cita, né, na sua profecia cerca de 40, Jerusalém ele cita cerca de 40 vezes, né? 40 vezes. E assim sucessivamente. Então, nos seus 14 capítulos e 211 versículos, né, ele resume aí grande parte dos outros profetas que escreveram. Então é interessante notar que ele fala de duas vindas de Cristo. Ele prediz a primeira vinda em graça, no capítulo 9, verso 9, e também a sua segunda vinda em glória, no capítulo 14, verso de 1 a 4. Então, durante o curso desse comentário, veremos aí os detalhes de forma precisa nas descrições dos acontecimentos apontado por Zacarias. Também vale a pena mencionar aqui que ele é o único profeta menor que fala de Satanás. Isso é uma curiosidade interessante. No capítulo 3, verso 1, ele faz a citação. Também, fora de Daniel, ele é o único profeta que faz referência indireta a Alexandre o Grande, no capítulo 9, verso de 1 a 8. Ele também é o único profeta que especificamente diz que Cristo será
um sacerdote no milênio, no capítulo 6, verso número 13. Ele é o único profeta também, dentre os profetas menores, que dá grandes detalhes sobre o Armagedon, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, e no capítulo 14, verso de número 1 até o versículo 3, e também no versículo 12 a 15. Então esses são pontos interessantes que nos mostra grande valor aí da contribuição de Zacarias em relação à profecia do Antigo Testamento. Uma pessoa proeminente, gloriosa em todas as profecias, Zacarias, a pessoa divina do Messias, o Salvador e sacerdote que há de vir. Por isso ele diz que o livro de Zacarias é tão importante, introdutivo, né? Ou seja, instrutivo e valioso para o povo de Deus. Então Zacarias apresenta muitas glórias do Messias, né? E assim sucessivamente. Então 12 referências há no livro, 12 referências a Cristo existe no livro de Zacarias, tá certo? Então note que quando ele faz menção, contém a palavra, contém do Senhor, quando ele contém do Senhor a sua obra, no contexto da nação de Israel, são dadas aqui a sua ordem cronológica. Primeiro, seu ministério público. Segundo, a sua entrada em Jerusalém, no jumentinho. Isso é as referências sobre Cristo. Depois, a sua avaliação e rejeição pelo povo. Depois, ele faz a da crucificação. Depois, ele fala do sofrimento. Depois, da segunda vinda. Depois, os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele faz reconhecimento por Israel. Suas distribuições dos inimigos. Ou seja, a destruição dos inimigos e a sua construção e a construção do templo no começo do milênio. Ele também fala do sacerdote do real no reino e o seu reino sobre a terra, o reino milenial. Fala sobre o reino de Cristo. Então, podemos ver que ele também no Antigo Testamento há pelo menos 5 referências diretas e indiretas sobre Zacarias, né? Nós vamos ver Mateus capítulo 21, verso 4, João capítulo 12, verso 14 e 15. Esses textos vai citar Zacarias 9 e 9, né? Como sendo cumprida aí a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Mateus 26, versículo 31, quando diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então ele faz a citação do capítulo 13, verso de número 7 de Zacarias, né? Em Marcos capítulo 50, aliás, capítulo 14, verso 50, ele foi uma amostra aí em escala pequena aí daquela dispersão da maior nação judaica, aquela dispersão maior da nação judaica que aconteceu, né? Então João faz a citação também, então ele faz a citação de Zacarias 12, versículo 10. E assim temos aí também as duas oliveiras, que está registrada em Zacarias 4, que estão lá na mente do apóstolo João, quando ele escreve sobre Apocalipse 11, né? Especialmente no seu verso 4. Então o apóstolo Paulo em Efésios 4, 25, também ele exorta os santos em Efésios, falar a verdade com o seu próximo, mas a palavra está citando aí a tradução de Zacarias, capítulo 8, verso de número 16. Tá certo? Muito bem. Essa curiosidade é muito importante, ok? Para a nossa elucidação. Então, é um livro longo, não é um livro muito longo, aliás, mas tem muitos comentários, muitas curiosidades, principalmente nas questões das primeiras 4 visões, não é? É um livro excelente, né? Para se ler, para se debruçar e encontrar respaldo para nossas vidas nos dias odiernos, ok? Vamos dar conclusão aqui, né? Ou seja, dar continuidade a essa proposta do profeta Zacarias, né? Então, as primeiras 4 visões nós vamos ver também as segundas visões, as personagens, ou seja, a primeira mensagem e a segunda e assim sucessivamente, ok? Quando vamos trazer o fundo histórico, nós, como eu já disse, na questão do nome de Zacarias não temos muito o que falar, ok? Não temos muito o que falar sobre a biografia do profeta Zacarias, né? Mas nós vamos ver aí, a primeira visão que ele teve foi os cavalos entre as morteiras. Eu também já trouxe
esbocei isso aqui, né? No capítulo 1, verso de 1 a 7, capítulo 1, verso 7 a 17. E então, antes de cada comentário, antes de cada visão sobre essa temática, né, devemos ter atenção a ler a Bíblia sobre o relato da profecia, não é? Na perspectiva da visão. A primeira visão ocorreu no 11º ano do ano 520, ou seja, no 11º mês do 520. Tem aqui um calendário, uma tabela de informações sobre, que nos fala, informações não, de informações das datas da profecia de Zacarias. Tanto Zacarias como Ageu, volto a reafirmar, que foi os profetas que profetizaram com datas marcadas. Nós vamos ver aqui Zacarias, né? Zacarias capítulo 1, ele traz a primeira mensagem, dia 27/10 de 520, surgiu a primeira mensagem, né? A segunda mensagem foi no ano de número 15, no ano 509, 15/2 de 509, de 519, aliás. Depois 7/12 de 518, também uma outra mensagem proposta por Zacarias, e assim sucessivamente, ok? A segunda visão que ele teve foi os 4 chifres, também já trouxe essa fala aqui, ok? E assim sucessivamente. Depois ele vem as segundas 4 visões, que é o candelabro, as 2 oliveiras, a visão do rolo volante, né? Então as últimas visões ele fala sobre a condenação e o juízo, né? E assim sucessivamente. Ele também fala da visão que é da mulher e a Efa, dentro de uma Efa, depois 4 carros, depois o coração de Josué, ele vai tratar disso, né? E assim sucessivamente. Então é um livro muito curioso, muito interessante, que vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena ver, principalmente no capítulo 9 diante, sobre as profecias messiânicas, né? Sobre as profecias de Jesus, profecias sobre Jesus, sobre Jesus, né? Então, por exemplo, esses profetizaram no mesmo período, Zacarias e Ageu, né? E assim sucessivamente, tiveram o mesmo período. Enquanto, por exemplo, o livro de Ageu contém a mensagem que remetia aos problemas imediatos do povo, já no livro de Zacarias encontramos vislumbres de um futuro mais distante, embora as revelações abarcassem em futuro mais extenso e longínquo, podemos dizer aí, os seus efeitos eram imediatos, pois traziam a esperança para a geração e a comunidade judaica por meio dos profetas ou das profecias de Zacarias, ok? Então, quando vamos falar sobre o profeta Zacarias, né, dentro do contexto do profeta, ele foi contemporâneo de Ageu, desenvolveu seu ministério entre os judeus que retornaram do cativeiro, ou seja, ele era um profeta pós-exílico, não é? Conforme eu tinha feito a chamada lá no início do vídeo, não é? Então, Jerusalém era mediante o decreto aí, ele retornaram a Jerusalém mediante o decreto de Ciro, né? E em 538, né, 50 mil judeus, eles, sem contar as mulheres e as crianças, foi o primeiro retorno, e eu já tratei disso aí atrás, ok? Depois tem as visões, né, que nós vamos ver, que eu já trouxe também isto, não é? Depois nós vamos ver aí a destruição dos inimigos e a exaltação de Israel, conforme proposto na lição ou na nossa aula, né? E assim, e no livro do profeta Zacarias. Nós podemos observar que a primeira parte do livro abrange o período do ministério do profeta em Jerusalém, né? Depois, com a conclusão do segundo templo, com a construção do segundo templo em 515, quando concluiu, né? E alguns estudiosos conservadores datam aí da parte final do livro em 470 a.C., quando sucedeu aí a morte de Zacarias. O foco imediato dos capítulos iniciais recai sobre o incentivo feito à comunidade pós-exílica para construir o templo, restaurar o sacerdócio e purificar a cidade. Então, os últimos capítulos eles concentram aí sobre as promessas do Messias vindouro e o seu governo em Jerusalém, com o rei, sacerdote e etc, ok? Então, nós vamos ver aí toda essa proposta do capítulo 1
até o capítulo 6, versículo 15, nós temos 8 visões noturnas, não é? 8 visões, não é? Dentro dessa questão. Aí tem o cordel de medir, tem as primeiras visões que é proposta, aquela questão das morteiras, por exemplo. Isso era muito comum, as oliveiras que acontecia ali aquelas plantas, né, no jardim do Getsemane, e até hoje é muito comum oliveira em Israel, tá certo? E assim sucessivamente. As profecias messiânicas, ele trabalha do renovo que brotaria da linhagem davídica, ele fala do rei sacerdote que se reúne duas funções em uma só pessoa. Enfim, eu trouxe toda aí a visão dentro dessa proposta do livro de Zacarias. É um livro muito interessante, conforme eu já disse, curioso e muito bom de ler, porque eles não dá para parar de ler quando você começa a ler o livro do profeta, versículo por versículo, obviamente, e fazer uma exegese também. É muito bom trabalhar com comentários, é interessante, ok? Essas 4 mensagens que é proposta, que conforme eu disse que são datadas, o primeiro Ageu ele repete aí, ele trabalha, Zacarias, ou melhor, trabalha dentro de uma proposta de trazer advertência ao povo, né? Então, quando vamos ver que a primeira parte, por exemplo, ele começa com uma exortação aos judeus para que volte ao Senhor. Saiu do cativeiro, agora é tempo de retornar, não é, ao Senhor. É tempo de viver o novo, recomeçar, reconstruir, enquanto encorajava o povo, né, e a reedificação do templo. O profeta Zacarias recebeu uma série de 8 visões, não é, garantindo assim à comunidade judaica que Jerusalém, que Deus cuida de seu povo, governando-lhe de forma, e o destino das 5 primeiras visões, ele transmite esperança e consolação. As 3 últimas, por exemplo, envolvia juízo. A 4ª visão contém uma importante profecia messiânica. Então, a cena do coração, por exemplo, no capítulo 6, versos 9 a 15, por exemplo, é uma profecia messiânica, uma profecia clássica do livro do profeta Zacarias. Que Deus abençoe a todos, Deus guarde cada um de nós e que possamos meditar na palavra e aprendermos sempre com o Senhor. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir, onde estaremos falando de Malaquias, onde estaremos comentando sobre o profeta Malaquias, e assim sucessivamente. Quando vamos finalizando aqui, que toda a história, ele nasceu numa história, no contexto da família de sacerdote. Ele era filho de Baraquias, porém algumas passagens na Bíblia ele aparece como sendo filho de Ido, que era o seu avô. Então essa conotação de avô e pai, elas é muito parecida, ok? Então, além do profeta também, ele era sacerdote, como assim Jeremias, Ezequiel. Então ele agia, ou ele servia ao Senhor nesses 2 ministérios, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.